de modo, né, glorioso e tal, mas nós chegamos aqui na nossa pequena Ouro Preto e com o nosso pequeno movimento estudantil, nós chegamos a desafiar a ditadura militar. Né? E isso, no meu modo de ver, foi o motivo que promoveu essa montagem que foi feita com o Davi Maximiliano, que inclusive era oposição ao diretório acadêmico, né? Ele era de uma outra tendência de esquerda, né, da liberdade de luta, nós éramos da tendência à liberdade, né? E ele era mais radical. Mas era dos mais radicais, né? E é claro que quando isso aconteceu, ele foi imediatamente para o diretório acadêmico, ele foi escondido pelo diretório acadêmico e o diretório acadêmico organizou a fuga dele de Ouro Preto. Né? A fuga dele foi organizada dentro do diretório acadêmico a partir do momento que a coisa, né, pegou fogo. Né? Aconteceram algumas invasões de repúblicas, não do modo como elas aconteceram na década de 60, em que foram mais frequentes, inclusive. Né? Eu não vivi isso daí, mas eu conheço as histórias, né, contadas por colegas. Na minha república mesmo foi invadida pela Polícia Federal, né, e basicamente a invasão era uma coisa bastante violenta, né, a república era derrubada completamente, era tudo colocado por terra, né, a ameaça era uma situação, pelo que me contaram, bastante constrangedora, né, a ponto de criar problemas até psicológicos para alguns moradores da República. Desse modo, eu não vivi nenhuma invasão na época que eu passei em Ouro Preto. Mas a polícia chegou a visitar repúblicas em Ouro Preto. Né? Poderia dizer quais, assim, que você ouviu falar? Olha, a Butantã, parece que teve uma visita da polícia em um determinado momento em que a gente estava lançando a segunda chapa para o diretório acadêmico. Nós pegamos o final da gestão do Claré, né, e terminada essa gestão nós íamos lançar a próxima chapa. Nas vésperas de uma reunião em que nós iríamos decidir essa chapa, a Butantã foi visitada por policiais. Mas a alegação que os policiais colocaram para entrar na República não foi política. Foi que havia roubado placas de trânsito, não sei o quê. Quer dizer, não se entrava nas repúblicas mais do modo como se entrou na década de 60. Né? Mas a polícia estava sempre de olho nas repúblicas. Aí existiam algumas casas em particular que eram as mais visadas, né? A Necrotério, a Butantã, a Pureza, pela história delas, e algumas outras repúblicas, né, que eram as mais visadas mesmo, né, pelos agentes. Você acha que a república era um espaço de politização nesse período? Era um espaço de debates, espaço de crescimento da consciência? Eu não tenho dúvida nenhuma que nesse período a República foi um grande instrumento de crescimento, vamos dizer assim, ideológico, cultural, sabe, de alargamento das ideias, né? Basicamente, nessa época, os estudantes começaram a ver que o mundo não termina nas montanhas que cercam Ouro Preto, porque essa era a visão do estudante de Ouro Preto. O mundo acaba nessas montanhas. Fora dessas montanhas não tem mais nada. Então, nesse momento, nessa década de 70, o estudante de Ouro Preto começou a ver que o mundo não acabava ali. Né? E a República se transformou num centro importante de divulgação, de discussão dessa nova visão, uma visão mais ampla do estudante de Ouro Preto, uma visão que levava em conta não só as outras escolas de engenharia, que para a gente não existiam. Para a gente a escola de Minas era a melhor escola de engenharia do mundo, porque no mundo só tinha ela, o mundo acabava ali na montanha, então, né? Então, a República teve uma participação muito importante no crescimento das pessoas. Eu tenho colegas assim que
nitidamente, né, chegaram aqui com uma visão do mundo e saíram daqui com uma visão bem mais ampla, sem ter tido uma participação muito grande do movimento estudantil, só em função dessa convivência na República, só em função dessa discussão, né? Tinha umas vantagens. Naquela época a gente praticamente as repúblicas não tinham televisão, a gente não tinha joguinho da internet para jogar, a gente não tinha tanto dinheiro para fazer festa e tal, então o que acontecia na república era o bonde, né? E o bonde era um instrumento muito importante de trocas de ideias, de crescimento mútuo, né? Sem dúvida nenhuma a república foi um instrumento fundamental para mim e para muitos colegas meus que passaram por aqui. E você acha que as repúblicas se inspiraram em Coimbra? As repúblicas de Ouro Preto, de alguma forma, se inspiraram nas repúblicas de Coimbra? Você acha assim, como foram criadas as repúblicas? Porque... Olha, eu vou te falar com toda a sinceridade. Existe, né? Quer dizer, quando eu cheguei em Ouro Preto, quando eu comecei a me preocupar com as questões de Ouro Preto, né, eu logo me fui falar, não, isso aqui é igual Coimbra, né? E de fato, né, algumas evidências mostram que há, sem dúvida nenhuma, se não uma cópia, mas uma referência, né, na estrutura da vida estudantil de Coimbra, né? Isso está mais ou menos evidente não só na estrutura das repúblicas, né, que é exatamente como com os nomes das repúblicas, etc. e tal, mas até no vocabulário, né, aquele vocabulário da Escola de Minas, né, a fina, a benta, né, o V0, eu vou dar um V0, inclusive outro dia eu vi no jornal uma explicação errada para o V0, né, o V0 é lá da física, né, o V0 é velocidade inicial, o V índice zero, né, então quando você fala, eu vou dar um V0, eu vou dar uma velocidade para cá, vou dar uma voltinha, vou dar uma escapada para cá. Volta rápida. Uma volta rápida, né? Então, quer dizer, essa linguagem, de fato, é uma linguagem que existe em Coimbra, né? Essas mesmas palavras, inclusive, essa mesma gíria, esse mesmo jargão. Então, eu tenho a impressão, apesar de nunca ter feito um estudo sobre isso, eu não posso te falar, é assim, 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 porque isso, como eu estou te falando, é uma coisa que eu escutei. Né? E a informação, vamos dizer assim, escrita que eu vi sobre isso é relativamente pequena. Né? Eu conheço relatos de colegas que estiveram em Coimbra, que viram comigo, pô, é igualzinho. Né? Então eu tenho a impressão que seguramente deve existir uma estrutura de Ouro Preto, seguramente a estrutura de Ouro Preto está referida de alguma maneira ao que acontece em Coimbra. Né? Talvez um fato que vem corroborar um pouco isso daí é o fato de que a partir da proclamação da República, a partir do início do século XX, né, quando o Henri Gorset, que foi o criador da Escola de Minas, vai embora do Brasil, né, ele vai embora de Ouro Preto, ele sai daqui muito chateado com o que estava acontecendo na escola, né? Inclusive quando ele volta ao Brasil, ele volta ao Rio de Janeiro, mas não vem a Ouro Preto, né? Porque ele nem queria saber o que estava se passando aqui, né? Então quando o Gorset vamos dizer assim, mandado embora de Ouro Preto, né, pelos republicanos que assumiram a Escola de Minas, seguramente deve ter tido uma tentativa de tirar também as marcas do Gorset, né? E me parece que se optou por uma visão mais portuguesa do ensino de engenharia do que pela visão francesa que Gorset vinha propondo. Né? E eu acho que foi nesse momento em que a escola mandou professores se formarem em Coimbra, alguns, não foram muitos também não, mas alguns foram, né? Me parece que foi nesse momento que começa então as primeiras repúblicas, que começa o germe dessa situação, que então seguramente deve ter um contato, essas duas coisas. E a Casa do Estudante da Escola de Minas, qual que era a relação delas com as repúblicas? Como você sabe como foi construída essa entidade chamada Casa do Estudante? Olha, eu não sei te dizer como ela foi construída. E a atuação dessa entidade no período em que eu passei em Ouro Preto, ela se limitava a... Na verdade, ela teve um período que ela atuou muito tempo, foi quando ela conseguiu construir uma série de repúblicas que viraram repúblicas moradia estudantil. Então, nesse período, a Casa do Estudante desempenhou um papel grande.
Mas a partir do momento em que essas repúblicas foram constituídas, o papel da Casa de Estudante foi muito pequeno. Então, na época que eu estudei em Ouro Preto, a Casa de Estudante ela não tinha nenhuma movimentação, ela não participava de absolutamente, inclusive das lutas por questões habitacionais. A Casa de Estudante ela era uma espécie de entidade fantasma na época que eu vivi aqui. Isso, eu pessoalmente, eu não vi uma atuação, vamos dizer assim, não tinha uma representação, não tinha uma atuação nem nas lutas por moradia estudantil. Ela não foi, vamos dizer, ela teve um papel importante em determinado momento, mas foi relativamente curto, pelo que eu conheço, pelo que eu vivi. Voltando um pouco ao movimento, quais eram as correntes e quais as características dessas correntes políticas dentro do movimento estudantil? O que aconteceu conosco aqui em Ouro Preto foi o seguinte: a partir do momento que nós começamos a ter contato com outras universidades, em particular o FMG, que é uma grande universidade, com um grande movimento estudantil naquela época, nós rapidamente nós ficamos mais ligados a um determinado grupo, que na época era a tendência que se chamava tendência liberdade do movimento estudantil. Era uma corrente externa. Exatamente, era uma tendência a nível nacional, ela tinha representação em todas as universidades do país. Ligada a qual partido? Pois é, quando nós entramos para essa tendência, nós achamos que ela era simplesmente uma tendência de política estudantil. E nós trabalhamos junto por mais de um ano nessa perspectiva, estudante trabalhando com estudante. Até um determinado momento em que nós fomos convocados para uma reunião com pessoas de Belo Horizonte, em que nos foi colocado que a liberdade de luta era simplesmente um braço legal, um braço estudantil de uma outra organização, que era uma organização clandestina nessa época, que era a PML, a Ação Popular Marxista-Leninista. Existiam vários, o 8, o PCR, e eram muitas organizações clandestinas, com história antiga da ditadura militar. Então, num determinado momento, isso foi colocado que essa tendência, de fato, era um braço de uma coisa maior, que era a PML. E nós fomos convidados para integrar a PML. E nós entramos em bloco na PML. Naturalmente foi um grupo reduzido de pessoas daqui de Ouro Preto que participou dessa reunião. Não foram todos os dirigentes que participaram, inclusive era até uma situação meio complicada, porque na mesma chapa do diretório acadêmico tinham pessoas que já estavam no processo e outras que ainda não estavam. Então isso teve um tempo assim meio confuso e tal, mas então num determinado momento nós ficamos sabendo desse outro universo que tinha por trás do movimento estudantil. Nós entramos nessa associação e começamos a participar aí sim da organização APML. Aí o trabalho tomou inclusive uma outra perspectiva. O nosso trabalho tomou outra perspectiva. Nós nos reunimos aí não só com estudantes, mas nós nos reunimos com trabalhadores, com operários, com intelectuais. Nós fazíamos reuniões clandestinas, por exemplo, em Belo Horizonte, em que um não podia falar o nome do outro, em que a gente chegava no local da reunião, depois de ter rodado 2 horas pela cidade, até de repente o carro parava, vai ser aqui, de modo que a gente não soubesse onde é que era, porque se algum fosse pego e fosse torturado e obrigado a denunciar, ele colocaria em risco o coletivo todo. Então, nós entramos numa dinâmica um pouco diferente daquela coisa meramente estudantil. A outra tendência que tinha Ouro Preto era a liberdade de luta. Essa era uma tendência que tinha ligações com organizações clandestinas, mas ela não estava organicamente vinculada a uma organização clandestina. Era uma tendência que nasceu mesmo no movimento estudantil, etc. e tal. Então, quando isso acontece, quando nós começamos a participar disso daí, a própria luta política em Ouro Preto toma uma outra perspectiva. Então, por exemplo, a preocupação social da gente aumenta muito. Então nós começamos a tentar organizar empregada doméstica, lavadeira, operário da Alcan, o grupo da pastoral de não sei da onde. Nós tentamos entrar em tudo que era possível, que em
isso era uma palavra de ordem da organização. A gente tem que entrar em tudo, a gente tem que tentar puxar pessoas em todo lado. Então nós começamos a fazer esse trabalho. Para você ter uma ideia, em 1900, eu não vou talvez lembrar a data, eu não me lembro se foi 78 ou 79, mas houve a primeira greve aqui na Samarco, uma greve de operários. Eles não tinham sindicato, eles não tinham organização nenhuma, com um problema